E estamos aqui hoje no estúdio da Rede Super com a Marlene Monteiro, que é psicóloga. Marlene, seja muito bem-vinda ao Mente Aberta para discutir esse tema tão importante que é a depressão. Eu que agradeço a vocês e ao convite. Eu imagino que muitos ainda têm aquela ideia de que depressão é mais uma fraqueza da pessoa. A pessoa, se ela tiver fibra, se ela tiver raça, ela vence a depressão. Existe esse mito ainda, né, Marlene? Tem muito esse mito. Isso é uma opinião, né? Que na verdade não é isso. A depressão, eu costumo dizer e falo isso muito para os meus clientes, que é a depreciação. O que é depreciação? É quando a pessoa não se vê, não se olha e não se valoriza. Talvez entra aí a fé, né? Porque alguém nos criou e ele criou com leis, com valores. E de repente a gente não acredita nisso. E de onde vem esse descrédito? Vem da nossa história. Como a gente foi educado, a maneira como foi tratada uma criança, e ali foi formatando memórias e emoções, frustrações, decepções, e as pessoas vão negando essa história. Ao negar a história, ela nega a si mesma, e aí ela vai perdendo a esperança de viver. Isso é o que a gente nomeia hoje como depressão, que futuramente vai somatizar, vai trazer as doenças físicas, psicológicas. No caso aí, então, talvez seja uma comorbidade, não sei. Se você tem depressão, você vai ter outras doenças. Seria a causa da morte? Porque quando eu falo, eu fiquei assustado com esse dado. Sim, e muito suicídio, né? Tá. O suicídio, na verdade, e isso hoje, né, como falou ali no Brasil, a crise agora, né, essa ideia da crise, então, desemprego, isso acessa essas memórias primárias, essas memórias derrotistas, de baixa autoestima, como foi educado, como foi a educação, né? Como isso aconteceu, que é a história, que são nossas memórias de trauma, medo, então tudo isso acessa. Uma crise externa é um estímulo para abrir muitos arquivos. Isso vem tudo à tona. E a pessoa perde a esperança de viver. O coração entristece. E o coração entristecendo leva à morte. Então ela não tem esperança de viver. Então ela não busca, então ela não vê sentido na vida. Isso independente se a pessoa tem dinheiro, independente se é um médico, se é um psicólogo, agora, se é um pastor, isso nós estamos... a gente está nesse barco. Agora, a gente vê pessoas que passam por situações muito difíceis, muito críticas, e ainda continuam altaneiras, sorridentes, aparentemente sem depressão. E outros, parece que gatilhos muito elementares geram processos depressivos. Tem uma dimensão química nisso? Também tem, mas a história de vida. Tem gente que já teve o pai deprimido, a mãe deprimida, o avô deprimido, o bisavô deprimido. Então tem uma história, tem uma raiz muito antiga que foi copiando, como se fosse uma cópia, e foi introjetando isso. Por isso que difere as histórias. Algumas pessoas, até na psicologia chamada resiliência, quer dizer, passa por situações e passam bem. Mas como foi aquela história? Como que ela elaborou? Como que ela entendeu? Talvez ela acreditou mais nela, talvez, mas dependendo das referências que ela tem, as opiniões que ela tem de si mesma e da vida, isso vai contar muito nesta hora. E essas ideias negativas, essas emoções e essas memórias, ela consome o hormônio da vida, que é a serotonina. Por isso que a psiquiatria entra para fazer a colocação do medicamento, né, que dependendo do caso, precisa ser medicado. Para que a pessoa, mas ao mesmo tempo ter esse acompanhamento. Tem que ter psicoterapia. É uma psicoterapia para ela entender a vida, elaborar. Porque não adianta, pode tomar medicação. Se não tratar da causa,
Não funciona, porque o medicamento não faz ela elaborar a história de vida dela. Ele cuida dos sintomas. Ele vai reabastecer a energia que ela está perdendo, a serotonina, né? Então, esse hormônio da vida, a energia da vida que está sendo roubada dela internamente por essas ideias negativistas. Então, o que ela precisa é de um acompanhamento, de uma psicoterapia para relaborar, entender, desapegar dessas ideias derrotistas e conectar, talvez aí entre a fé, né? Aí ela começa a conectar com a sabedoria divina, ela começa a conectar com as leis superiores que moram também dentro dela. Então ela sai daquele lado negro, escuro, sombrio e se ilumina. Porque é bíblico, né? Que haja luz. O que é a luz? A luz é o entendimento. A hora que você entende que você é um ser superior, que você é uma pessoa que pode superar, que tem essa sabedoria, porque essas leis existem. São as leis superiores do Criador, né? E quando a gente perde essas leis e não acredita e não confia, obviamente que... Cai no buraco, né? Cai no buraco, o coração entristece. E um coração triste leva à morte, né? Não precisa nem ser a morte física, não, é a morte da vida. Porque tem muita gente que está vivo, respirando, mas está morto. Entregou os pontos, Já entregou, né? E a depressão leva a ficar numa cama. Sim. Depressão até enfeia, né? Porque a Bíblia diz, tem um versículo que fala que o coração alegre formoseia o rosto. Eu acho que o inverso vale. O coração e estende a vida. Sim. O coração alegre, isso está escrito lá em Salmo, que a vida prolonga e o coração triste encurta a vida. Mas não é a vida da morte, não. É a morte da vida. A qualidade de vida, a maneira como que você vive, né? Perfeito. Marlene, nós temos várias perguntas de telespectadores. Vamos à primeira, para você responder, por favor. Vamos lá, a primeira pergunta na tela. Quem pergunta é a Juliana, aqui de Belo Horizonte. Marlene, por que o Brasil ocupa esse primeiro lugar no ranking da prevalência de depressão em países em desenvolvimento? É interessante, por que será? Porque nós temos tantos países em desenvolvimento, porque o Brasil tem mais depressivo? Eu acredito, na minha opinião, é que nós brasileiros, a gente tem muita baixa autoestima. Tá. A gente não acredita, a gente não se confia, né? A gente se coloca muito por baixo, né? O pessoal fala que é complexo de vira-lata, né? Isso. Tanto que quando vai para os outros países é como se fizesse um papel lá, né? A gente já sabe, né? Que papel que é feito lá. Então eu vejo, e hoje eu recebo muito estrangeiro, eu tenho um hostel, e eu vejo o quanto que nós brasileiros, né? A gente se coloca tanto por baixo e de repente outros países não é assim. Talvez isso seja um dos requisitos para chegar a esse nível, né, da gente não acreditar, a gente se confiar, né? Porque o brasileiro é um povo bonito, é um povo, né, trabalhador, é um povo e de repente não acredita, não se confia. Falta essa autoconfiança, é confiar em si mesmo, nas suas qualidades, nas suas habilidades, né? Você falou que você tem um hostel, né? Tem. Eu estou pensando em turismo. Uma coisa interessante que aconteceu, que surpreendeu a todos os brasileiros, nas Olimpíadas. Eu acho que a maioria absoluta dos brasileiros estava assim pensando, vai ser um fiasco a cerimônia de abertura, vai ser um fiasco, né, o processo. Eu acho que surpreendeu, principalmente a nós, né? Surpreendeu a gente. Então essa falta de fé, que é a falta de confiar em si mesmo, nas suas habilidades, valorizar, porque nós humanamente, nós transportamos valores no nosso corpo. Nós somos transporte de valores, né? E na maior parte das vezes a gente não fortalece isso, a gente não olha para isso, está sempre olhando para o lado de fora, o outro é melhor, eu sou pior, o outro é bom, eu sou ruim, né? Então essas ideias derrotistas, ela vai realmente levar a gente para o buraco, ela só vai diminuir ao invés da gente se elevar e se acreditar e se amar e se respeitar. Marlene, nós temos uma pergunta feita das ruas, né, de uma pessoa. Eu gostaria que a pergunta fosse colocada agora. É bem interessante a pergunta sobre depressão. Vamos lá ouvir a pergunta? Somente pela fé podemos nos libertar da depressão? Somente pela fé podemos libertar da depressão? A fé é uma confiança.
é confiar em si mesmo, é confiar numa força que nos criou, que é o Criador, né? Isso é um passo muito importante, mas é importante também buscar profissionais que Deus colocou no universo para se elaborar, se entender, se compreender, que é o psicólogo, né, que está aí, os psiquiatras que também estão aí para ajudar. Então, eu acho que são não tenho certeza, são muitos profissionais que tem que somar com uma receita, né, para a gente estar bem e feliz e buscando isso que está aí oferecendo, né, tanto o psicólogo como o psiquiatra, como eu já disse, e a fé, acreditar, confiar, buscar, se orientar e se iluminar e manter esse coração alegre e feliz. Qual que é o papel da igreja, qual a importância da igreja no processo de se libertar de depressão? Há uma importância, há um papel? Como é que é isso, Marlene? Eu não tenho dúvida disso, porque a igreja, né, onde reúne as pessoas que você está ali buscando, e também o grupo, tudo isso fortalece para você buscar as leis, para você se orientar, para se guiar. Isso ajuda e muito, e é fundamental que as pessoas realmente façam essa busca coletiva, vai buscar entender, compreender. É um momento ali que você se busca, você se entende e você se alinha, né? Que eu costumo dizer que nós somos um tronco. Quando você perde esse tronco da árvore, se torna só o galho, você fica frágil. Ali, a igreja, ela vai ajudar você a ficar nesse tronco. E o tronco, eu costumo dizer que é onde está o coração e está a mente. São dois corações, o coração biológico e o coração dos pensamentos. E o coração com a mente, ele precisa estar falando a mesma língua, ter a mesma relação que vai nos proteger. É como se fosse uma proteção de mim mesma, né? Eu me protejo conectado nessa força superior, em Deus, e nas pessoas que estão ali em volta, nos motivando, facilita e muito. Mas por que será que a pessoa, quando está depressiva, ela tende a se esconder, tende a não querer ir para a igreja, tende a não querer sair, sabe? Por que isso? Por causa dessa energia negativa, da desmotivação e da tristeza. Geralmente, a pessoa com depressão, ela não quer viver. Ela busca a morte, ela busca o isolamento, ela se isola. Ela não consegue fazer esse movimento, então ela vai se isolando e ela vai ficando muito triste. Então, onde tem movimento, ela vai fugir. A tendência é ela ir para o escuro, ela vai para o quarto escuro, ela quer ficar debaixo de um cobertor, ela isola. E nessa hora precisa puxar. A família fica atenta, porque ela pode levar ao suicídio. Então a família tem que ficar atenta e dizer assim, levanta daí, vamos embora. E motivar e tirar desse lugar, porque a quantidade de ideias e opiniões negativistas que ela tem é muito grande. Então ela não tem força. E aí, além disso, o corpo vai ficando frágil, né? O corpo, ela não quer fazer movimento algum, ela não tem movimento da vida, ela tem esse movimento de paralisar, de estagnar, de congelar. Então, é preciso realmente estar motivando, empurrando, buscando e falando. Perfeito. Temos mais uma pergunta, Marlene. Vamos à pergunta na tela de um dos nossos telespectadores. Vamos lá. E aí eu peço que você responda. Quem pergunta é o Marcelo, lá de São Paulo. Ele pergunta o seguinte: ao notar sintomas, os sintomas de depressão, suponhamos que seja comigo ou seja com um parente, uma pessoa muito próxima, eu devo procurar qual profissional para tratar de depressão? Eu vou em quem? Psiquiatra, psicólogo, enfermeiro, Olha, médico? vai depender muito do nível, né? Se a pessoa já tiver de um nível muito avançado, de muito triste, isolamento, é preciso de ter um psiquiatra, porque tem que repor a medicação. Tem que cuidar primeiro da Sim, crise. Porque ela está sem essa energia.
Agora, se ela tiver num sintoma mais leve, aí sim um psicólogo vai ajudar. E na avaliação do psicólogo ele vai orientar se precisa do medicamento ou não. Agora, mesmo se levar no psiquiatra, com certeza depois vai ter que fazer um tratamento com psicólogo, né? É necessário fazer os dois tratamentos. Inclusive, hoje eu estava lendo uma matéria sobre isso, que só o tratamento psiquiátrico não funciona. Ele vai fazer um paliativo, não resolver os problemas, aquelas memórias, aquelas ideias, numa outra crise, uma possível dificuldade da vida, ela vai ter essa recaída. Mas se ela elabora, se ela conversa, se ela se entende e vai mudando isso internamente, ela se fortalece e ela se confia. Então é necessário esses dois tratamentos. Perfeito. Vamos mais uma pergunta, Marlene, mais uma pergunta na tela para a Marlene responder aqui sobre depressão. Quem pergunta é o João Paulo, do Rio de Janeiro. O João Paulo traz a seguinte questão: há uma faixa etária mais vulnerável à doença? Boa pergunta, João Paulo. Marlene, aí a pessoa com o ser humano, quando está cabelo branco igual o meu, assim, tem mais chance de ter depressão? Ou não, é mais nos adolescentes? Como é que é isso? Tem uma faixa? Olha, para ser bem sincero com você, a coisa está, hoje, atualmente, até criança com depressão. Criança com depressão? Tá. Mas que conflito existencial a criança tem, tadinha? Mas é um ambiente. O ambiente conta muito, a maneira como ela está sendo tratada, a maneira como está sendo vista. Os adolescentes estão muito perdidos, também com essa tristeza, sem direção, né? A terceira idade, porque é como se já tivesse perdido tudo, que não tivesse mais oportunidade. Perdeu o emprego? Perdeu o emprego, já estou velho, não tem mais. Então, são tudo ideias, percebe? De derrotas, opiniões, tudo equivocada, distorcida e aprendida por engano sobre si mesmo. Então, hoje está quase que generalizado isso. Não dá para você falar se é mais ou se é menos, né? Pelo menos é o que eu recebo no consultório, tá meio que generalizado isso, viu? Você recebe mais homem ou mulher? A minha pergunta é, depressão, porque me parece que o mito, né, ou o senso comum aponta que a mulher é mais depressiva que o homem. Isso é fato? É um fato estatístico, científico, ou isso é mais senso comum, de que a mulher é mais depressiva que o homem? Olha, a mulher procura mais o tratamento. A mulher se busca mais. O homem, ele tem a tendência de isolar, né? Eu acho que na nossa sociedade o homem foi muito sacrificado. Então ele não busca, por achar que isso seja uma fraqueza, e aí ele não vai buscar o tratamento. Por isso é que aparece que a mulher realmente é a mais depressiva. Não, é porque ela procura tratamento, ela começou a dar problema, ela já está buscando, ela já está se cuidando. E o homem não, né? Talvez ele possa ver isso como fraqueza, porque ele é homem, ele é forte. E, na verdade, só são mitos, só são ideias totalmente que não tem nada a ver, humana. Pode ter depressão do mesmo jeito, né? É como se não pudesse ter depressão. E tem do mesmo jeito. Tanto o homem quanto a mulher, nessa travessia da vida, né, nessa jornada que não é fácil para ninguém, superar os obstáculos, desafios, né, e manter mesmo assim caindo, mas aprendendo a levantar, não é para qualquer um, né? Então, não é fácil, é menos fácil, mas o mais importante é que tem profissionais e que a gente está aí para ajudar a equilibrar e elevar as pessoas para a sua jornada com mais clareza, com mais leveza e com mais entendimento. Eu já ouvi dizer, Marlene, que há uma associação de depressão com perda. Isso é fato? Por exemplo, alguém que trabalha, né, tem seu emprego, e infelizmente aí acontece a situação que é o desemprego, que a pessoa tem que ficar atenta aos sinais de tristeza mais profunda, porque isso pode ser um sinal de depressão, porque ele estava acostumado com a situação e perdeu, ou às vezes o luto, que também é perda. Tem? Isso aí, tem. Isso aí é um peso muito forte na vida das pessoas para trazer a depressão. Perda de ente querido, né, perda de emprego, perda de posição social,
São esses desafios e que leva essa tristeza, esse desânimo de viver, desânimo de tocar o barco para frente e também de imaginar que é só ela que está sofrendo. Ela só imagina que só ela no mundo está tendo essas perdas, essas dificuldades, quando na verdade não é. A grande maioria das pessoas vai passar por esses desafios da vida, vai passar por esses gargalos da vida, né? E tem que estar se renascendo o tempo todo, né? Passando por essa metamorfose o tempo todo, né? Então tem momento na vida que muda toda a sua vida. E a vida vira o jogo de repente, né? Às vezes é emprego, às vezes é família, é os filhos que vão embora buscar as suas vidas, né? E aí isso muda, e aí você tem que recriar a vida, né? Fazer, o que eu tenho que fazer agora, de que maneira que eu vou continuar a minha vida, né? Porque não é fácil. E muitas das pessoas, elas não conseguem dar essa pedalada, né? E aí desiste, como se ali acabou. Não, uma árvore, ela está sempre fazendo novas copas, sempre fazendo novas copas. Ela faz os galhos, fecha e volta e vai fazendo esse movimento. A gente não é diferente, né? E uma árvore, por exemplo, ela derruba todas as folhas velhas e renovam, e as velhas vão adubar a raiz para frutos novos aparecer. A nossa vida não é diferente. Então, a gente está nessa constante transmutação e metamorfose da vida. E fazer essa passagem não é fácil, é menos fácil, mas é possível acreditar na força, acreditar em Deus e acreditar na vida, porque ela ainda nos guia. Que bom. Gostei, menos fácil. Eu prefiro menos fácil do que difícil. Marlene, quero te agradecer, viu, querida? Foi muito bom o nosso papo. Né? Os seus telefones de contato vão aparecer na tela, né? Quem quiser procurar, né? Porque é importante isso, tem que tratar. Né? Tem que se cuidar. Deus colocou os profissionais no mundo exatamente para a gente compartilhar, para a gente crescer, evoluir e somar. Que eu falo que a lei divina é da soma e da multiplicação. Então, a gente precisa aprender a somar para multiplicar a vida e estar alegre na vida, mesmo com as dificuldades. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.